Hola, buenas noches, muy buenas noches, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou o professor Liz, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. Buenas noites, pessoal de Canavieira, pessoal de Dom Inocêncio, pessoal de Taueira, pessoal de Queimada Nova, a Iracema, não sei se está me escutando, Iracema, e o pessoal que assiste a aula pelo YouTube, tá? Muito buenas noites. Bom, nessa aula de hoje, a gente começa conteúdo já para o quarto bimestre, né? Quarto e último bimestre. Acho que vocês ainda vão fazer, se é que já não fizeram, devem fazer, agora, por esse período do mês de outubro, a terceira avaliação bimestral. Essa avaliação bimestral ela é muito acompanhando as aulas que a gente tem aqui, né, no canal Educação. Então, quem assiste às aulas, quem acompanha, ou assiste depois, quando não dá para acompanhar presencialmente, vai estar bem nessa avaliação, tá? Tá tranquila. Não sei se vocês já fizeram, vão fazer. Bom, mas enfim. E aí, eu lembro que um dos últimos assuntos que eu trabalhei com vocês foi o pretérito perfeito composto. Aquele que é formado com o verbo no particípio, né? He trabajado, he dormido. E hoje a gente vai conhecer o pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito simple. Pretérito perfeito, quando a gente fala pretérito perfeito, a gente está falando de uma ação completamente realizada. Por exemplo, assisti aula de matemática, tive aula de espanhol, cheguei cedo à escola, domingo assisti um filme. Isso tudo é pretérito perfeito. Em espanhol, há duas formas. A primeira forma de pretérito perfeito, a gente conheceu no mês passado, né? No mês de setembro. Aquele que é formado com o verbo haver e o verbo no particípio. E em espanhol nós temos duas formas de pretérito perfeito, porque eles levam em consideração o tempo em que a ação ocorreu. Se a ação ocorreu em um tempo, em um momento ainda presente, tipo hoje, este mês, usa-se o pretérito perfeito composto, aquele que a gente viu no mês de setembro. Agora, se a ação ocorreu em um tempo que não se vive mais, ontem, semana passada, usa-se o pretérito perfeito simples, que a gente vai conhecer agora. Essa forma, que eu chamo de pretérito perfeito simples, ela é a que mais se parece, com relação à forma, é a que mais se parece com o português. No final das contas, o que é interessante disso aqui tudo é que a gente consiga ler um texto e entender que é pretérito, né? Poder entender a mensagem do texto, o que é que o texto está falando. A gramática, ela é só uma base para que a gente possa ter contato com a língua. Então, está aqui o nosso roteiro de aula, tá? Os objetivos, objeto conhecimento, objetivos. E aqui, eu falo um pouco a respeito do pretérito. Ele pode ser chamado de pretérito perfeito simples ou de pretérito indefinido, tá? Então, o pretérito indefinido é o mesmo perfeito simples. Bora ver o que é que o texto diz aqui. Ele pretérito indefinido, vou pegar meu marca-texto aqui, ó, para acompanhar, ó. Ele pretérito indefinido, pretérito perfeito simple, tá aqui, ó, entre parênteses, o outro nome dele, ele pode ser chamado dessas duas formas, pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple. Corresponde ao pretérito perfeito do português. Com este tempo verbal,
se costuma utilizar expressões temporales, ou seja, expressões de tempo que não incluem o presente, tais como ayer, que significa ontem, el mês passado, el ano passado, aquela semana, aquele ano. Eu vou ler mais uma vez para a gente fixar. O pretérito indefinido, ou pretérito perfeito simples, corresponde ao pretérito perfeito em português. Com este tempo, se costuma utilizar expressões de tempo que não incluem o presente, tais como ayer, que quer dizer o quê? Ontem. El mês passado, el ano passado, aquela semana, aquele ano. Não é obrigado a aparecer uma expressão de tempo, um advérbio. Não é obrigado, né? Mas, geralmente, esse tempo, o pretérito perfeito, ele se acompanha de expressões de tempo que não incluem o presente. Quando eu falo ayer, que é ontem, ontem não inclui o presente. Ontem já passou. Agora, quando eu falo hoje, que é hoje, né? Hoje inclui o presente. Esta semana, né? Uma questão de como quem fala espanhol entende, né? Ou separa, ou diferencia o tempo em que a ação ocorreu. Eu tenho um exemplo. Eu vou ler esse exemplo em espanhol. E aí, ó, veja como você entende. Maria vivió el año pasado em Madrid. Maria vivió el año pasado em Madrid. Vocês entenderam, não entenderam? Então é isso que interessa pra gente, assim, sabe? É entender a língua. Ler ali alguma coisa em espanhol, ouvir em espanhol e entendê-la. Quando eu digo Maria vivió, você consegue assimilar, porque é muito próximo ao português. Maria viveu, né? Maria morou. Esse verbo aqui é o verbo vivir, que significa viver ou morar. Então, Maria viveu el ano passado em Madrid, Maria morou ano passado em Madrid. Essa forma, geralmente, quando eu falo geralmente, quer dizer que não é obrigatório, não é sempre, pode contrariar. Mas geralmente se usa para falar de um tempo que não se vive mais. Quando eu falo el ano passado não tem como mais, né, viver o ano passado. É diferente de falar este ano. Este ano é presente, né? Agora, ano passado, não. Então, essa forma de pretérito geralmente serve para essas situações. Sempre? Não, não é sempre. Aqui na América mesmo, eles usam muito essa forma de pretérito em toda ocasião, tá? Mas o mais importante é que eu consigo ler e entender a frase. Saber que está falando de uma ação passada, né? Maria morou ano passado em Madrid. Viveu o ano passado em Madrid. Ok? É isso. Então, é isso que a gente vai conhecer nessa aula de hoje e durante as próximas aulas nesse mês de outubro. Porque essa forma verbal é muito parecida com o português, mas ela tem alguns verbos irregulares, alguns verbos de uso frequente, tipo o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter. Esses verbos que são do dia a dia, eles têm uma forma diferente. Então, a gente vai conhecer, né, a conjugação deles. Ou seja, a gente vai enriquecer o nosso vocabulário em espanhol, conhecendo, né, aqui o pretérito perfeito, que pode ser chamado de pretérito indefinido. Bora para frente? Adelante. Aqui só, né, umas indicações de coisa que eu já falei. Quando se usa ele pretérito indefinido? Falei para vocês quando é que a gente usa esse tempo de pretérito, não falei? Quando? Bora ver, aqui o material está reforçando.
Uso do pretérito indefinido ou pretérito perfeito e simples, porque ele tem dois nomes, indefinido, opa, borracha não escreve, indefinido ou pretérito perfeito simple. Mesma coisa, tá? Então, para expressar ações que começaram e finalizaram em el passado e tiveram lugar de maneira pontual ou em um espaço de tempo delimitado, por exemplo, traduzo, expande não, é que eu leio primeiro em espanhol e depois traduzo. Para expressar ações que começaram e finalizaram no passado e tiveram um lugar de maneira pontual, num espaço de tempo delimitado. Nossa, o que é que a pessoa quis dizer aí? Ele está querendo dizer o que a gente acabou de falar anteriormente, que é usado para falar de uma ação passada, né? Que ocorreu em um tempo específico que não se vive mais. Olha aqui os meus exemplos. Ayer tomé um té com meu melhor amigo. Você consegue entender muita coisa daí, não consegue? Ayer tomei um té com meu melhor amigo. Té significa chá. Ontem tomei um chá com meu melhor amigo. Ele está querendo dizer nessa explicação aqui, ó, toda elaborada, que essa forma de pretérito serve para você falar de uma ação que ocorreu em um tempo específico que não se vive mais. Ó. Ayer quer dizer ontem. O dia de ontem eu não vivo mais. Então, ontem tomei um chá. Ó, como é que fala chá em espanhol? Té. Né? A pronúncia é E, sempre E. Té. Ayer tomei um té com meu melhor amigo. Um chá. Próximo exemplo. El domingo passado comi com os papás de minha mulher. Você consegue entender essa frase 100%, não consegue? El domingo passado comi com os papás de minha mulher. Olha que beleza, como o espanhol é bacana que a gente consegue entender bastante, né? Domingo passado não se vive mais. Comi, almocei e comi, né? Com os pais de minha mulher, os sogros, né? Quando foi? Ele domingo passado. Ou seja, num tempo específico, pontual, né? Especificado aqui o tempo em que a ação ocorreu. Quando me enterei da notícia, me puse contento. Essa terceira frase vocês entendem? Quando me enterei da notícia, me puse muito contento. Quando eu fiquei sabendo, quando eu me enterei, se fala inteirar também em português, fala, me enterei? Se não fala, está falando agora. Quando fiquei sabendo da notícia, me puse muito contento, fiquei muito feliz. Me puse muito contento, fiquei muito feliz. Quando? No passado aí, quando ficou sabendo, né? Pronto. Então, vamos só marcar aqui de marca-texto o pretérito perfeito. Ó. Tomei, comi, me enterei. E aqui, ó, puse, do verbo pôr, colocar. Esse verbo aqui é irregular, tá? A gente vai trabalhar esse assunto ao longo do mês de outubro, porque a gente vai conhecer alguns verbos irregulares, verbos de uso frequente. Vamos para frente. 2. A gente está vendo as situações em que se usa o pretérito perfeito, né? Então, 2. Uma ação que ocorre no passado e que interrompe a outra ação. Ele também pode ser usado para isso. Para falar de uma ação passada que interrompe outra ação. De uma ação passada que interrompe outra ação. Olha o exemplo, como fica claro. Estávamos trabalhando e alguém me chamou por teléfono. Entendeu a frase? Estávamos trabalhando e alguém me chamou por teléfono. Ó, aqui tem uma ação passada. Isso aqui a gente chama de pretérito imperfeito. Ó. Estávamos trabalhando, uma ação passada. E alguém me chamou, está aqui o pretérito perfeito. E alguém me chamou, né, por telefone. Então ele também serve para isso, né?
uma ação passada que interrompe outra. Olha o próximo exemplo. Mientras celebrábamos la noche vieja, alguien entró a roubar. E aí essa frase? Entenderam? Mientras celebrábamos la noche vieja, alguien entró a roubar. Mientras, essa primeira palavra quer dizer enquanto. Enquanto celebrávamos, pretérito imperfeito. La noche vieja é como chama o Réveillon. Não é a última noite do ano? Aí eles chamam de noche vieja. Seria como se chamasse em português de noite velha. Interessante, né? Noche vieja, traduzindo, noite velha. Por que noite velha? Que é a última noite do ano. Então, mientras celebrávamos la noche vieja, alguém, entrou a roubar. Enquanto comemorávamos o Réveillon, alguém entrou para roubar. Imagina, né? Enfim. Próximo exemplo. Trabajaba en el centro de la ciudad cuando ocurrió el terremoto. Trabalhava no centro da cidade quando aconteceu o terremoto. Isso é para mostrar que o pretérito perfeito é usado para, né, falar de uma ação que interrompeu outra ação. Tranquilo? Vamos para frente. Se usa em biografia para enumerar hechos. Se usa em biografia para enumerar hechos. Se usa em biografia para enumerar fatos. Hechos, essa palavra que eu estou destacando, quer dizer fatos. E biografia, todo mundo sabe que é uma biografia, né? Biografia é a história de vida de alguém, né? Vicente trabalhou, viveu e estudou em Manchester. Vicente trabalhou, morou e estudou em Manchester. Compré el pan, pero olvidé todos los demás. Por isso volví ao supermercado. Aqui nesse próximo exemplo, eu estou usando para enumerar fatos, tá? Compré el pan. Você consegue entender? Compré el pan, pero olvidé todo lo demás. Por isso volví ao supermercado. Comprei pão. Olha como é que fala pão em espanhol. Pan. Mas olvidei, esqueci todo o resto. Por isso, volví ao supermercado. Comprei pan, pero olvidei todo o demás. Por isso, volví ao supermercado. Comprei do verbo comprar. Olvidei do verbo olvidar, que significa esquecer. Olha como é que fala esquecer em espanhol. Olvidar. E volví do verbo volver, que vocês já viram aqui outras vezes, que significa volver. O que é volver? Voltar. Se usa com marcadores temporales como ayer, anoche, antes de ayer, la semana passada, el año passado, em fevereiro, el viernes passado. Então, se usa com advérbios como ayer, que quer dizer ontem, anoche, quer dizer ontem à noite, antes de ayer, é mais comum você usar anteayer. Vou colocar aqui. Anteayer, quer dizer antes de ontem. La semana passada, el año passado, em fevereiro, el viernes passado. Aqui, eu só quero destacar e ressaltar que geralmente são advérbios que indicam tempo que não se vive mais.
Todos esses advérbios são referentes a um tempo, a um passado, que não tem como voltar. Ayer, a noite. Interessante, eu vou destacar mais uma vez, que em espanhol tem um advérbio próprio para falar da noite anterior, que é esse aqui, ó, a noite. Se eu digo assim em espanhol, ó, a noite comi sopa. Eu estou querendo dizer que ontem à noite, portanto domingo, né? Hoje não é segunda? Ontem à noite eu jantei sopa. À noite eu comi sopa. Então esse advérbio quer dizer noite passada, noite anterior. Exemplos. La semana passada vi una película bueníssima en el cine. Sabem o que é película, não sabem? Filme. É como chama filme em espanhol. La semana passada vi una película bueníssima en el cine. Não pude trabalhar el mês passado. Você entende essa frase? Não pude trabalhar el mês passado. Verbo poder. Tá vendo como dá para entender bastante? Dá para entender bastante. Só esperar que as minhas coleguinhas trocarem aqui. Celular. Já era. Já era que caiu. Mas machucou não. Pronto? Pronto? Listo. Vale. Vamos para frente. Aqui eu tenho uma forma de conjugar o pretérito perfeito, tá? A gente vai, inclusive, responder alguns exercícios e precisar conhecer a conjugação. Observa a conjugação regular do pretérito indefinido. Quando eu falo que o verbo é regular, vocês lembram, né? Quando a gente fala que o verbo é regular, o que é que significa dizer? Significa dizer que o radical do verbo não muda. Para o verbo amar, eu tiro aqui o AR, AM é o radical. Coloquei aqui de cor preta, né? AM. Essa partícula de vermelha eu chamo de desinência. Essa partícula de vermelha, ela é quem diz quem praticou a ação. Ela concorda com o sujeito. Então, para o verbo amar, fica yo amé. Qualquer outro verbo terminado em AR, eu vou colocar E no radical. Tipo, cantar, cantei. Bailar, bailei. Comprar, comprei. Então, yo amé, tu amaste. Ele amou. Ele, ella, usted amou. Lembra que usted é o você do espanhol, né? Ele amou, ella amou, usted amou. Nosotros amamos. Vosotros amasteis. Ellos, ellas e ustedes amaram. Essa partícula de vermelho é ela quem concorda com o sujeito. É ela quem diz quem praticou a ação. Eu chamo ela de desinência. Tem gente que chama ela de sujeito do verbo, porque ela é quem concorda com o sujeito. Então, para a primeira pessoa, yo, vai ser sempre e. Amei, cantei. Para a segunda pessoa, tu, vai ser sempre aste. Amaste, cantaste. Né? Para a terceira pessoa, ele, ella, usted, vai ser sempre o no final. Ele amou, ele bailou, ele cantou. É bem tranquilo. Para verbo terminado em AR. Se for verbo terminado em ER, eu vou tirar o ER, conservo o radical, como eu fiz aqui. Yo comi, tu comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Qualquer outro verbo terminado em ER, eu faço igual. Beber, bebi, bebiste, bebió. Vender, vendi la casa. Vendiste la casa. Repare que aqui é I e aqui é E, porque são coisas diferentes. Verbo terminado em AR tem a sua terminação. Verbo terminado em ER
tem a sua diferente porque termina em ER. Agora, essas mesmas partículas que eu usei para conjugar o verbo terminado em ER, eu vou usar para conjugar o verbo terminado em IR. Salir, tirei aqui o IR, né? Yo salí, tú saliste, él salió. Nosotros salimos, vosotros salisteis y ellos salieron, tá? Então, você reparou, né? É a mesma partícula. I, iste, yo, imos, isteis e ieron. Essa setinha está aqui justamente para indicar isso. Eu vou deixar esse slide aqui em tela cheia 1 minuto, para que vocês façam print, façam foto, alguma coisa assim, que a gente vai já responder exercício. Rafael, deixa em tela cheia e conte aí 1 minuto, por favor. Boa noite, Sebastião, Juruçuí, pessoal de Juruçuí, boas noites. Bom, aqui nesse slide, ele vai dizer para a gente o que eu já falei. Ele vai falar que verbo terminado em ER e verbo terminado em R são conjugados com as mesmas desinências. Está vendo isso aqui, ó? Por que eu fiz essa setinha aqui embaixo? O que essa seta aqui indica? Que é igual. Verbo terminado em ER e em R, as terminações, não é isso? É essa informação que tem nesse slide. Ó, salir, salió, comer, comió. Ella salió de casa a las 8. Ella comió la mejor paella. Para dizer que é igual. Então não vou passar muito tempo em cima desse slide não, porque a gente já falou. Paella é um prato típico da Espanha, tá? Depois, se você tiver curiosidade, olha no Google. É um arroz com frutos do mar, camarão, polvo, lula, tem gente que coloca carne de porco também pelo meio, assim. É um arroz com frutos do mar, né? E em alguns lugares, além dos frutos do mar, colocam frango, porco, depende da região. Mas tem que ter, essencialmente, camarão, polvo, lula, não pode deixar de ter os frutos do mar. E aí, o que é que eu quero aqui? Já comecei aqui meu exercício, né? Diz assim, o pretérito perfeito simples ou indefinido é semelhante em português e espanhol. Eu estou falando que é parecido, né? É semelhante. Em português e espanhol, o pretérito perfeito, simples ou indefinido. Por exemplo, eu estudei ayer. Eu quero que você leia aqui essa tirinha e aí eu quero que você aponte. Vamos lá, é um exercício. Eu quero que você aponte na tirinha, tire da tirinha, faz de conta que é um exercício, né? Que você sublinhe os verbos que estão no pretérito perfeito, que a gente está estudando agora, que a gente acabou de conhecer. Você vai lá e vai sublinhar. O Rafael vai deixar em tela cheia e vai marcar para vocês 1 minuto. Rafael, por favor.
Suponho que vocês tenham feito. Diz assim, eu vou ler em espanhol primeiro e vou respondendo, e aí depois traduz, tá? Esse dia limpié, leí um livro, hice 3 séries de dominadas, ordené mis discos, medité, cambié una lamparita, arreglé el inodoro y anoté várias ideias para não perdê-las. Que produtivo pode ser el dia quando tu provedor te deixa sem internet? Eu acho que dá para entender aqui bacana assim algumas coisas, não dá? Vamos traduzir. Esse dia limpei, li um bom livro, fiz 3 séries de barra. Ele está aqui fazendo barra, não tá? Dominadas, barra. Barra que chama, né? Organizei os meus discos, ou ordenei, coloquei em ordem meus discos. Meditei. Troquei uma lâmpada, uma lamparita. Arreglei el inodoro, arrumei o vaso sanitário. Ó. Inodoro. Tá vendo essa palavra? É como chama em espanhol vaso sanitário. Eu acho a palavra em espanhol sensacional. Ó, inodoro. Vaso sanitário. Faz sentido, né? Arreglei el inodoro, arrumei o sanitário, o vaso, e anotei várias ideias para não perdê-las. Que produtivo pode ser o dia quando o teu provedor te deixa sem internet. Olha aí, ficou sem internet, mas deu utilidade ao tempo. Arrumou um monte de coisa para fazer, né? Que a internet às vezes não deixa, né, pessoal? A gente vai no celular caçar uma coisa quando vê tá fazendo outra. Enfim, tempos modernos. Opa, chegou os exercícios. Aqueles modelo teste que vocês escolhem a resposta. Eu vou responder a letra a primeira questão, só para vocês sentirem o drama como é que faz. Marca a opção que melhor completa a frase usando o pretérito indefinido. Então, ó, Juan, quando eu falo de alguém, eu falo de algo, é terceira pessoa. Juan, ele, né? Juan viajó a Buenos Aires el mês passado. Juan viajó a Buenos Aires el mês passado. Primeira questão, letra D, D2. Essa eu fiz. A próxima é com vocês. Rafael vai marcar 1 minuto, Rafael. Então, o que a gente marca aí? Nosotros, o verbo é o verbo vivir. Vivir significa viver ou morar. Nosotros vivimos. Letra A. Nosotros vivimos
em Córdoba el año pasado. Vivisteis é para vosotros, vivi é para yo, vivió é para ele, ella, usted, e vivieron é para ellos, ellas e ustedes. Então, na primeira pessoa do plural, nós outros vivimos em Córdoba el año pasado. Tranquilo, né? Vamos para a questão 3. Rafael vai marcar para a gente também 1 minuto. Mas vamos lá. Ayer por la tarde. Ayer. O que quer dizer ayer? Por la tarde, Juan. Juan o quê? O verbo é o verbo escrevi. Eu escrevi, tu escreviste, Juan escreveu, né? A sua madre. Questão 4. Marco também 1 minuto para vocês. Rafael, 1 minuto. Vamos lá. Eu, comer, verbo comer, verbo terminado em ER, né? Então, eu comi, né? A desinência é I, né? Comi. Demasiado à noite. A noite quer dizer ontem à noite, né? A gente aprendeu isso nessa aula de hoje. Essa é a quarta questão. Responde a quarta questão, letra D. Faltou a letra E aqui, mas tem resposta. Quinta questão, marco para vocês, Rafael, 1 minuto.
Bora lá. A conjugação para vosotros sempre termina com IS no final. Tanto faz AR, ER ou IR. A conjugação para vosotros sempre termina com IS no final. E eu tenho um IS aqui, ó. Atendisteis. Essa é uma forma muito boa para aprender a conjugação do vosotros. Lembrar que sempre termina com IS no final. Vosotros atendisteis. Ah, não. Atendiste não. Entendisteis. Ó. Desatenção. É o verbo entender. Vosotros entendisteis lo que les dijo el profesor? Seria mais ou menos, entenderam o que disse, né, o professor? Eu não sei quanto tempo. Foi o tempo, Rafael, que eu escondi o relógio aí. A sexta questão. Já, né, Rafael? Eu vou deixar respondido. Ellas rompieron com N no final e não com M, tá? Então, essa é a sexta, a última questão de hoje. Semana que vem, sexta letra C. Sexta letra C. Letra A tá errada, porque termina com M. Pessoal, valeu, acabou nossa aula. Na próxima semana tem mais. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos.